Quem fala aqui é pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê, no Guarujá. Eu quero estar passando para vocês algumas coisas que Deus tem colocado ao meu coração, amém? Então, se você estiver aí nos assistindo, né, ao vivo, né, seja aqui no portal do Guarujá Notícias, seja em outros locais, eu peço que você compartilhe esta live, esta mensagem com outras pessoas, para o maior número de pessoas poderem aceitar Jesus e saber o que está acontecendo com as igrejas, através do coronavírus, através de tudo que está acontecendo na esfera política, religiosa, amém? Então, aqui quem vos fala, pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê, amém? Estamos nessa transmissão ao vivo aqui no Guarujá. Para você que estiver assistindo aí, peço que você compartilhe, que você comente aqui com a gente. Eu vou fazer uma breve explanação, né, daquilo que eu vinha profetizando através da palavra de Deus aqui no Facebook, para as pessoas, né, e falando um pouco do cenário político que está acontecendo a respeito do coronavírus, tá bom? Como eu expliquei para vocês, meus irmãos, existem algumas potências, né, mundiais, nações, que são comandadas por famílias, né, por pessoas que têm muito poder aquisitivo, amém? Então é óbvio que uma pandemia como essa, né, para estas pessoas, acaba não atingindo como ao pobre e como outras pessoas, amém? Que não tem tanta condição financeira, tá? Mas o que eu quero explicar para você neste momento é que, infelizmente, existe sim uma grande manipulação por trás de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Mas, acima de tudo, já estava previsto na palavra de Deus que isso aconteceria. Já estava previsto que, próximo dos fins dos tempos, amém? Poderia acontecer fomes, guerras, epidemias, pandemias, né? E que isso seria um sinal, sim, da aproximação da volta de Cristo Jesus. Amém? Eu não estou dizendo que amanhã o mundo vai acabar, não é isso. Eu estou dizendo que o amor de muitos tem se esfriado, tem se aumentado a maldade, amém? Você mesmo vê aí, através da manipulação política, da manipulação do que está acontecendo agora no governo, né? A divisão de opiniões, né? Em meio à sociedade, em meio às pessoas, as pessoas se atacando na internet, se atacando, né? Atacando governadores, atacando o presidente, atacando uns aos outros, religiosos atacando uns aos outros, né? Isso tudo já estava previsto. Existe um versículo que diz, né, com o aumento da tecnologia, o amor de muitos se esfriaria. Não é? Hoje qualquer pessoa, assim como eu estou aqui, entre outras pessoas, podem pegar aí o seu computador ou o seu celular, fazer uma live, fazer um vídeo, pode xingar, pode maltratar, pode dar sua opinião, pode fazer o que quiser. Amém? Eu mando um abraço aí para Renata Marina Rodrigues, que você possa estar compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas aí possível. Então, o espírito crítico e de fofoca e de divisão e de orgulho tomou conta das redes sociais, tomou conta do Brasil, talvez do mundo, amém? E está sendo usado para atacar uns aos outros, nós estamos perdendo o foco, amém? Daquilo que nós devemos nos atentar, que é para a cura do coronavírus e para que o maior número de pessoas possível não venha a ser prejudicada, amém? Eu não estou do lado aqui do presidente Jair Bolsonaro, eu não estou do lado aqui do João Dória, eu não estou do lado aqui de políticos, de governantes, eu estou aqui em nome de Cristo Jesus, para explanar algumas coisas que são importantes para que nós, como cidadãos, como seres humanos, possamos nos atentar. Amém? Você sabe que foi dito, amém, em relação ao fechamento das igrejas, né? Que as igrejas não poderiam permanecer abertas, não é? Você sabe que foi, inclusive, decretado, não é? Por governadores, foi decretado por prefeitos em algumas regiões, amém, do Brasil, né? Inclusive do mundo, de que os templos não poderiam ficar abertos, não é? E toda essa questão. Aí nós temos aí um impasse muito grande, porque a lei acima de todas as leis é a Constituição Federal do Brasil. Estou falando isso Brasil, amém? Esfera Brasil. Então, na Constituição Federal diz que, primeiro, nós temos o livre direito de ir e vir. Segundo, de que o culto é inviolável, né? E que ele tem que ser protegido pelas instituições
né, do governo, ou seja, pela polícia e por tantas outras coisas. E nós temos visto que, infelizmente, não é o que tem acontecido. Você viu aí recentemente uma live aí de um padre, amém, celebrando uma missa que não tinha ninguém dentro da igreja. Estava dentro da igreja somente ali as pessoas ligadas ao evento, ligadas ao culto, amém? Os obreiros, os trabalhadores, digamos assim, da instituição religiosa. Não tinha ninguém nas cadeiras, amém? E mesmo assim a polícia foi e quis paralisar e quis fechar, não é? E por quê? Falta de informação, né? E por causa de posicionamentos muitas vezes excessivos, que vai contra a Constituição Federal. E por que eu estou querendo dizer tudo isso, meus irmãos? Porque eu estou falando tudo isso para vocês? Porque foi dito também que no fim dos tempos iria ser perseguida a Igreja de Cristo Jesus. Amém? Eu não sou contra as medidas que foram tomadas por alguns governadores, por alguns prefeitos, de que nós temos que evitar a aglomeração. Amém? Eu sou a favor disso, nós temos que realmente evitar a aglomeração. Amém? Porém, a atividade religiosa, amém, ela não pode parar. E como está na Constituição, ela tem que ser preservada. Ela tem o livre direito de existir e de acontecer. Amém? Com as suas devidas precauções. Amém? Por exemplo, sem público, né? Ou seja, se tiver ali somente os levitas, né? Quem são os levitas? Os cantores, aqueles que adoram a Deus, que trazem a presença de Deus. Amém? Se tiver ali os diáconos, os presbíteros, né, os pastores, aqueles que estão a serviço do templo, eles podem continuar se reunindo na igreja. A igreja pode continuar com a porta aberta, né? Tanto é que o tema dessa mensagem que eu coloquei aí, né, é: as igrejas podem continuar com as portas abertas? Ponto de interrogação. Sim, falando de uma esfera espiritual, falando em nome de Jesus, ela não só pode, como ela deve permanecer aberta e em funcionamento com os seus sacerdotes e com os seus obreiros. Amém? Eu não estou dizendo em relação à aglomeração e nem em relação ao culto aberto para todos. Eu estou dizendo em relação à administração do culto, em relação a se reunir os obreiros, os levitas, aqueles que trabalham na casa do Senhor, para continuar trazendo a presença de Deus para os líderes, amém? Para que não falte a direção divina, para que não falte a revelação, para que não falte o profético, ou seja, os 5 ministérios têm que continuar ativo, amém? Seja através do evangelismo, através da internet, seja através da pregação, né, via internet, ou até mesmo se você for no mercado fazer uma compra, você falar de Jesus para as pessoas. Então o evangelista tem que continuar, amém? O mestre, que é o ensino da palavra, seja através da internet, seja através de micro reuniões com esses líderes pequenas, 3, 4, 5 pessoas, amém? Por quê? Por causa que uma família tem 3, 4, 5 pessoas dentro de casa, amém? Então isso não é público, isso não é aglomeração, amém? Da mesma forma, os evangelistas, os mestres, os pastores têm que continuar na igreja para receber um enfermo, amém? Que venha estar ali confessando os seus pecados, amém? Que venha estar ali recebendo ali a cura através da fé, seja do coronavírus ou seja de outra enfermidade, amém? O apostólico, né? Que é o apóstolo, que ele dá a direção, comunica a direção, traz a revelação através da direção de Deus para continuar implementando e ampliando a igreja, amém? Tem que continuar, amém? O apostólico, né? Você preparar ali os alicerces da igreja para continuar aberta, para continuar acontecendo, né? Futuramente os cultos e a ampliação, amém? Como também a questão do profeta, né? Do profético, ele tem que continuar também, né? E a gente recebe a revelação de Deus através do louvor, através da busca da palavra de Deus, amém? Então, ou seja, a igreja ela tem que continuar e ela está permitida, ou seja, pelo chefe de Estado, amém? Pelo Planalto, pelo governo, amém? Através de decretos, a igreja não está proibida de continuar com as suas atividades, amém? E é isso que eu quero me atentar a você e ler para você aqui algumas coisas que foram ditas, tanto pelo Jair Messias Bolsonaro, amém?
como presidente da República, presidente do Brasil, amém, a respeito dos últimos acontecimentos e a respeito desse decreto que existe, que a igreja foi colocada como atividade essencial à sobrevivência, tá? Então, ou seja, aqui nas palavras do Jair Messias Bolsonaro, do nosso presidente, ele disse assim, ó: eu estou com vontade, não sei se vou fazer, mas estou com vontade de baixar um decreto amanhã. Toda e qualquer profissão legalmente existente ou aquela voltada para a informalidade, mas que for necessária para o sustento dos seus filhos, para levar o leite para os seus filhos, levar o arroz e feijão para a sua casa, vai poder trabalhar, afirmou ao chegar no Palácio da Alvorada neste domingo, ou seja, hoje. Ou seja, o presidente ele foi para a rua e ele foi ali ver qual que é a situação do Brasil, amém? Muitas pessoas criticando, ele está na rua, ele está ali conversando com as pessoas. Espera um pouquinho, se o presidente não puder ir à rua, exercer ali a função dele como presidente para saber o que está acontecendo nas ruas, amém? Como estão as coisas, como é que ele vai conduzir o país, como é que ele vai conduzir a nação, amém? E ele ali, vendo o que está acontecendo, e sendo também, acredito eu, que inspirado por Deus, amém? Ele está vendo que é necessário continuar aberto, inclusive o comércio, não só as igrejas. Eu vou falar isso daqui mais para frente, mas por enquanto eu vou me atentar à questão que eu falei das igrejas, né? Porque recentemente ele já fez um decreto, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Questionado pelos jornalistas para que se desse mais detalhes sobre esse decreto, Bolsonaro afirmou que ainda precisa ver se é possível legalmente tomar essa decisão. Segundo ele, essa teria sido uma ideia que teve na hora um insight. Isso ele falando deste novo decreto que ele pensa em fazer para o comércio. Agora falando do decreto que já existe para as igrejas. Um decreto presidencial tem validade imediata, podendo ser contestado por parlamentares apenas por meio de um projeto de decreto legislativo. Já existe um em vigor, o decreto 10.282, de 20 de março, ou seja, 9 dias atrás, que definiu o que seriam as atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde, que ficariam fora das restrições impostas pelos atos dos governadores do estado. Na última quinta-feira, dia 26, Bolsonaro editou um novo decreto para incluir lotéricas e templos religiosos no rol de atividades essenciais. Amém? Então, ou seja, por este decreto do presidente de 9 dias atrás, as igrejas podem permanecer abertas, não com aglomerações, amém? Porque elas têm que respeitar as determinações do Ministério da Saúde, tá? E aí eu vou ler aqui o decreto para você, tá? Ó. Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, são atividades consideradas essenciais. Amém? Então, ou seja, elas podem permanecer em funcionamento, podem permanecer abertas. Vou ler mais uma vez. Atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, elas podem permanecer abertas em funcionamento. Quais são as determinações do Ministério da Saúde em relação às igrejas? Aí entra aquilo que eu falei. Não havendo aglomerações, não havendo público. Né? O que seria público? O que é um ato religioso, né? A igreja, ela tem o pastor, ela tem o presbítero, ela tem o diácono, ela tem, né, os seus obreiros, que inclusive estão registradas na ata, amém? Que é registrado no cartório. Quem são os obreiros? Amém? Ou seja, os levitas, os pastores, os diáconos, os mestres, os evangelistas, aqueles que trabalham como sacerdotes no templo, como trabalhadores, como obreiros do templo. Estes podem se reunir na igreja com ela aberta para continuar o trabalho de Deus. Amém, meus irmãos? Tá? Por quê? Olha o que está escrito aqui, ó, a recomendação do Ministério da Saúde. Não é recomendado, principalmente para quem tem mais de 60 anos, alguma doença crônica ou sintomas de doenças respiratórias. Os organizadores ou responsáveis por eventos de grande massa devem cancelar ou adiar se houver tempo hábil. Não sendo possível, recomenda-se que o evento ocorra sem público. Ou seja, segundo o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro, as igrejas passam a ser de
interesse social passam a ser de prioridade, amém? Passam a ser de que você pode funcionar, amém? Porém, com estas restrições, amém? Quais são as restrições? Sem público, amém? Ou seja, somente a administração do templo, somente os levitas podem estar lá reunidos para adorar a Deus, para tocar o violão, amém? Para trazer a presença de Deus, os pastores, os evangelistas, os mestres, aqueles que estão na ata da igreja, registrados como obreiros, amém? Aqueles que trabalham no exercício da função religiosa, amém? A igreja pode permanecer aberta e os obreiros podem ir à igreja e podem sim continuar o trabalho religioso, amém? Por este decreto, como eu disse aqui, amém? Decreto 10.292 de 2020, amém? Com estas recomendações, amém? E se você ainda quiser fazer um evento, tendo público, você ainda pode, respeitando a portaria 1139, de 10 de junho de 2013. Amém? Está escrito aqui, ó. Não sendo possível, os organizadores devem cumprir os requisitos previstos na portaria 1139, de 10 de junho de 2013. Então, ou seja, a igreja, pelo decreto do presidente, foi colocada como atividade essencial à sobrevivência. Então, ela pode continuar aberta com os levitas, os pastores, os mestres, os obreiros, aquele que tem a função eclesiástica em andamento. Amém? Sem o público, ou seja, sem aglomeração. Amém? E se você quiser fazer um evento religioso com público, amém? Porque você não tem como cancelar, ou porque na concepção do líder religioso, o culto deve continuar, então você tem que procurar a portaria 1139, de 10 de junho de 2013. Atendendo esta portaria, você pode sim realizar o culto religioso. Então, meus irmãos, para que pare essa questão dessa briga religiosa, de líderes atacando líderes, amém? De que você não está respeitando as autoridades constituídas por Deus, né? Então você está em rebeldia, ou a igreja que não está respeitando está em rebeldia. Meus irmãos, como eu já expliquei para vocês, mesmo que o presidente, todas as pessoas, os ministros, os governantes, os governadores, os prefeitos decretassem o fechamento definitivo da igreja, amém? Este decreto seria anticonstitucional, que é a lei máxima do Brasil. Então, mesmo assim, o pastor, se ele continuasse aberto, ele não estaria desrespeitando as autoridades constituídas por Deus. Porque a autoridade máxima é a lei da Constituição Federal. Como é que foi constituída a Constituição Federal? Se reuniram ali os governantes, né, há muitos anos atrás, e fizeram estas leis que são irrevogáveis. A não ser que seja reunido novamente e se faça uma nova Constituição Federal. Então, meus irmãos, mesmo que os governantes, os prefeitos, os governadores, os presidentes, que seja quem for, decrete o fechamento, eles estariam fazendo algo errado, algo contra as próprias leis brasileiras, algo anticonstitucional. Amém? Então, de qualquer forma, o pastor, se continuasse aberto, ele não estaria desrespeitando a lei, ele não estaria desrespeitando as autoridades constituídas por Deus. Porém, hoje, dia 29/3/2020, o próprio presidente do Brasil não proibiu a igreja de funcionar. Está como decreto. Eu já disse aqui o decreto, para você procurar o decreto e para você poder saber. Amém? Para você poder se informar aí e ver que não é o pastor Gustavo que está falando isso. Para você ver que é algo que foi decretado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro há 9 dias atrás. Amém? Existe um decreto. Neste decreto coloca as igrejas como atividades essenciais. Vou ler aqui: atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Quais são as determinações do Ministério da Saúde? Se você entrar lá no site do Ministério da Saúde, você vai ver isso aqui que eu estou falando. Posso frequentar estádios, teatros, shopping, shows, cinemas e igrejas? Não é recomendado, mas não é proibido. Amém?
as atividades podem permanecer, porém sem público. Ou seja, os levitas, os pastores, os diáconos, os obreiros, aqueles que têm a função eclesiástica podem ir à igreja, podem deixar a porta aberta e podem ali fazer o quê? A parte administrativa, louvar a Deus, trazer a palavra, continuar a pregação, ali mesmo que seja para ninguém. Amém? Trazendo a palavra de Deus, trazendo a revelação, para que nós não fiquemos sem a direção, e transmitindo através da internet. E se mesmo assim quiser continuar com o público, atendendo a portaria 1139, de 10 de junho de 2013, a igreja pode sim fazer o culto aberto para o público. Então, meus irmãos, entendam isso para que haja já parar esse conflito de Ana Paula Valadão contra Silas Malafaia e um monte de cristão, um berrando contra o outro. Amém, meus irmãos? Agora, vamos falar da realidade que o Brasil está vivendo, meus irmãos. Como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, eu tive um sonho que Deus me deu há mais de uma semana, e eu postei aqui, gravei um vídeo para vocês, se vocês quiserem, vocês procuram aí, que tá num dos vídeos que eu passei aí, os 300 de Gideão se levantando contra coronavírus, né? Entre outras coisas que eu preguei aí, que eu gravei os vídeos e que tá na minha página. Se você quiser entrar na minha página do YouTube, você vai ter todas as pregações, as palavras proféticas e as revelações que Deus tem me dado a respeito do coronavírus, dessa situação do Brasil e do mundo. Amém? Você procura lá Pastor Gustavo Reis no YouTube. Curte lá a página, amém? Ativa o sininho para você receber todos esses vídeos que eu estou gravando aqui ao vivo, eu coloco lá, eu subo para lá para a página, amém? Para você ficar ciente do que está acontecendo, tanto da lei, quanto da religião, quanto das palavras proféticas, daquilo que Deus está trazendo a revelação, amém? A respeito do coronavírus, do que estamos vivendo. Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, eu tive este sonho há mais de uma semana que, devido a esta paralisação em excesso, amém, sem se atentar para o foco do problema, amém, ia vir uma pandemia muito maior, que seria o caos, que seria, amém, no meu sonho, pessoas invadiam supermercados, famintas, com muita fome, destruíam tudo, amém, pessoas mal intencionadas aproveitavam para saquear as coisas. Então, ou seja, além do problema da saúde por causa do coronavírus, a paralisação exagerada do comércio traria mais mortes, prisões, né? Ira, revolta, amém? Muito mais problemas, sem contar pessoas aí por causa de fome, ficando doentes, amém? Porque não está comendo, baixando ainda mais o seu sistema imunológico, porque se você não come, o seu sistema imunológico baixa, e aí você está suscetível a pegar o coronavírus e outras doenças. Então, ou seja, é como se fosse uma reação em cadeia, em cascata, amém? Tem que existir um equilíbrio. Se não existir um equilíbrio, a coisa vai tomar uma proporção muito pior. Então, o que o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, está tentando passar para vocês, talvez, infelizmente, vou utilizar uma palavra de uma forma infantil, talvez até infelizmente, utilizando a palavra gripezinha, né, ou resfriadinho, de uma forma desnecessária, né, talvez não sabendo se colocar em algumas situações na forma de falar, amém, para as pessoas, para a grande massa. O que ele está querendo passar está correto, amém? Não é que ele não está preocupado com a saúde dos velhos, ou não está preocupado com o coronavírus e está mais preocupado com a economia do Brasil. O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando ele usa a palavra economia: se parar de trabalhar, a pessoa que não tem trabalho e não tem dinheiro em casa vai começar a passar fome, e essa pessoa vai começar a roubar, vai começar a matar, vai começar a destruir, vai começar a invadir supermercados, vai começar a trazer mais violência e mais problemas ainda maiores. Então tem que existir o equilíbrio, amém? Eu vi o depoimento aí do presidente, aí do cara do Brás, né, dizendo que o quê? Que existem até pessoas de outros países que são ambulantes, mais de 30 mil pessoas aí em São Paulo, que já estão sem comer há alguns dias e que provavelmente devem estar ameaçando ele, devem estar mandando mensagem para ele, devem estar pedindo até ajuda para ele, e ele não tem o que fazer. Imagina os outros empresários. Os empresários estão vindo para a internet aí, eles são tudo, só pensam em dinheiro, estão querendo que o comércio fique aberto, olha, eles querem ganhar dinheiro. Não! Quem você acha que o pai de família está pressionando? O empresário é para quem ele trabalhava. Olha, eu quero comer, não me demite. Olha, eu preciso de dinheiro. Cadê o meu salário? Minha filha está sem comer.
Então entendam, meus irmãos, que isso que está acontecendo já é o reflexo do desequilíbrio emocional, espiritual, amém, que o Brasil vem sofrendo por causa do coronavírus, ao qual tem que voltar ao equilíbrio. E como se volta o equilíbrio? Primeiro se corrigindo o espiritual, não é? Mente sã, corpo são. Espiritualmente, se também estivermos sãos, nosso corpo estará são. Então entendam, meus irmãos, que todas essas medidas que estão sendo tomadas, algumas foram muito exageradas, amém? Isso não significa que nós não amamos os idosos, amém? Meu pai é idoso, eu tenho preocupação com ele está inclusive internado, amém? Na UTI, por problemas aí na perna dele, sujeito a pegar um coronavírus, amém? Então nós temos a preocupação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos idosos, amém? Com os nossos avós. A questão não é essa, a questão é que se não houver o equilíbrio, daqui a pouco, como Donald Trump disse, a cura vai ser pior do que o problema. A falta da cura afetando todo o resto, amém? E trazendo epidemias, pandemias, aglomeração, histeria, coisas muito piores para as nossas vidas, que tem que ser controladas, então que tem que existir o equilíbrio. Amém, meus irmãos? Aí eu quero trazer para vocês aqui, brevemente, uma palavra profética, através de Filipenses 4, que o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que curou muitas pessoas. A palavra de Deus diz que a sombra dele curava os enfermos, né? E ele percorreu diversas cidades pregando o evangelho de Cristo Jesus. E por defender a verdade, por defender o evangelho de Cristo Jesus, infelizmente ele foi perseguido. Foi perseguido pelos romanos, foi perseguido pelos governantes da sua época, foi jogado em prisão, passou fome, passou necessidade, não é? E eu quero trazer uma palavra motivacional agora para você e uma revelação através de Filipenses 4 que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando para algumas cidades e para algumas igrejas e para algumas pessoas. Como ele estava no trabalho missionário, visitando muitas cidades, ele vivia 100% da obra, de doações. Ele vivia 100% da colaboração da igreja, porque ele não trabalhava, digamos assim, ele ficava ali pregando, fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali exortando essas pessoas, primeiramente os filipenses, amém? E filipenses em hebraico significa amigo de cavalos. E eu quero trazer para você uma revelação, amém? Que o cavalo, ele não tem uma boa visão de profundidade, ou seja, ele não enxerga lá na frente. Então essas pessoas de Filipe, amém? Eles eram amigos de cavalos. E existem muitas pessoas na nação que estão agindo como cavalos, com muita força, amém? Dando as suas opiniões, debatendo, empurrando, amém? Mas sem visão de profundidade. Ó, eu vou ler para você aqui, ó. A visão do cavalo é mais complexa do que a do ser humano, de um campo visual maior, porém de percepção de profundidade menor, tendo sua localização lateral, o que lhe permite ter uma visão de 355 graus, sendo a do homem de aproximadamente 210 graus, porém com pouca profundidade. Ou seja, as pessoas que estão próximo do problema, do coronavírus e da situação, elas estão enxergando as coisas em 355 graus, elas estão vendo tudo, porém não estão enxergando com profundidade, não estão enxergando lá na frente. O que o presidente, amém, e grandes outros médicos que já falaram aí, amém, ele foi claro em dizer, vários médicos, que você também se isolar não é bom, porque o isolamento também deixa a sua imunidade mais baixa, porque você deixa de pegar sol, amém? Então, entenda que
essa medida de isolamento exagerada, amém? Sem o devido cuidado com os idosos, com as crianças, com as pessoas de risco, mas atirando para tudo quanto é lado, ó, ninguém pode mais, ninguém faz mais nada, é geral, amém? Não é 100% válida. Existem médicos já dizendo isso. Até porque as pessoas, a imunidade só vai ser gerada quando o maior número de pessoas pegar o vírus. Então você se isolar, você só está retardando que venha a imunidade. Amém? Então, o correto seria o quê? O isolamento dos idosos, o isolamento das pessoas de risco. Amém? Por quê? Porque dessa forma estas pessoas teriam maior cuidado. Amém? Elas não estariam sendo expostas ao contato com o vírus. As pessoas mais saudáveis continuariam a trabalhar, teoricamente pegariam o vírus, criariam a imunidade para que seja extinto esse vírus, amém? E continuariam trazendo sustento para suas casas para que não se gere mais pânico, mais histeria e maiores problemas por causa da fome. Como eu disse, existem escolas, a maioria delas e todas elas, pelo menos no Brasil, estão fechadas, amém? E as crianças que só tinham a sua única refeição, famílias pobres, já estão sem essa única refeição da marmita da escola. Esses pais já estão vendo seus filhos passarem fome. Estes pais que são de classe média baixa, eles já estão sem trabalho, porque eles são autônomos. Então seus filhos estão com fome, eles são autônomos, amém? Não tem como trabalhar. Vai começar a sobrar só o que para essas pessoas? Roubar, morrer de fome, atacar lojas, comércios, amém? Uma histeria generalizada, um tumulto nas ruas, uma guerra civil. Daqui a pouco, se medidas não forem tomadas, se o presidente Jair Bolsonaro não tomar medidas, realmente fazer esse decreto que ele está dizendo aí, para que o comércio volte a funcionar, amém? Talvez seja pior o que vai vir a acontecer por causa da grande população sem alimento. Amém, meus irmãos? A ponto de acontecer até mesmo uma guerra civil, de pessoas irem para ruas à força, amém? Roubando tudo. E como foi dito, a polícia, se bobear até mesmo o exército, não terá pessoas suficientes para controlar, porque o maior número de pessoas com fome é maior do que o número de pessoas na polícia e no exército. Então, entendam isso. Amém, meus irmãos? Eu venho aqui em nome de Jesus, eu não estou aqui em nome do presidente, eu não estou aqui em nome de partido político, eu não estou aqui em nome de ninguém, eu estou aqui trazendo a revelação que Deus me deu. Eu tive um sonho há semanas atrás, mostrando pessoas invadindo mercados, roubando tudo, porque estavam com fome. Amém, meus irmãos? Então é necessário nós entendermos que tem que existir um equilíbrio. Mesmo médicos já estão dizendo que o confinamento total e geral não é o melhor. Por quê? Por causa que a pessoa abaixa a imunidade, ficar sem pegar sol, ficar em lugares úmidos, lugares secos, em lugares ali fechados, amém? Em diversas outras teorias e coisas que estão sendo ditas, a questão aqui agora não é saber quem está certo e quem está errado, a questão aqui agora é conseguir chegar num equilíbrio para que não haja esse caos ainda maior. Amém, meus irmãos? Continuando aqui a pregação da palavra de Deus. Acho que deu uma travadinha no vídeo aí, mas acredito que está continuando aí. Se estiver continuando, se você estiver vendo aí, dá um salve aí, manda um comentário aí pra gente saber que a transmissão continua. Amém? Deu uma falhada, mas eu acho que voltou, né? Então, meus irmãos, trazendo aqui a revelação da palavra de Deus, amém? Como eu estava dizendo, é necessário que nós venhamos a nos conscientizar, amém? Aí o apóstolo Paulo, como eu estava dizendo, ele foi perseguido por governadores, foi perseguido por César, foi perseguido por tantas pessoas, amém? Soldados romanos, não é?
pregar a verdade, por fazer a vontade de Deus. Como eu disse, ele estava, nesse texto bíblico que eu passei para vocês em Filipenses 4, ele estava ali advertindo os filipenses, convidando Evódia e Sintique para seguir o caminho dele. Amém? Evódia, em hebraico, significa que segue bom caminho. Sintique, que significa, em hebraico, com destino, fortunada. E Clemente, disposto a perdoar, bom, doce, indulgente, que significa, em hebraico, aquele que se mostra favorável e disposto na apreciação de trabalhos. Ou seja, ali o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, nós precisamos nos unir, nós precisamos entender que é necessário que todos trabalhem pelo sustento da igreja, que todos trabalhem para aqueles que estão à frente não venham a perecer. Então é necessário que haja, sim, o trabalho para que a igreja não venha a perecer, para que o pai de família venha continuar tendo alimento na sua casa. Amém, meus irmãos? Ali o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que quando ele estava em Macedônia, foi longo, foi extenso ali os problemas que ele passou, né? Em Tessalônica, que significa vitória contra os falsos. Então é chegado um tempo de que este período de coronavírus, que é longo, que é extenso, tem que ser vencido. E como nós venceremos? Vencendo os falsos, aqueles que vêm para querer trazer discórdia, para querer trazer, sabe, facção, divisão, como eu disse, pequenas rebeliões de governadores, de prefeitos contra o presidente, para tirar vantagem política, né? A mídia fortalecendo tudo isso, para querer ali também derrubar, né, o governo. Entenda que eu não estou a favor de um homem, do presidente, eu estou a favor de que se o governo para nesse momento, o caos é maior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é questão de bolsominion, do PT ou de partido. É questão que se há economia, se os pais de família não podem mais trabalhar e é parado o governo, ou há algum tipo de golpe, ou a mídia massifica e tenta trazer a paralisação do governo, amém? Acusando e atacando o presidente, seja ele qual fosse, se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Getúlio, se fosse quem fosse, amém? Esse momento não é o momento disso, amém? Não é o momento. Se você está na internet criticando o governo, você está sendo uma pessoa que vai estar prejudicando você mesmo, a sua família, e vai piorar ainda mais a questão do coronavírus, amém? Pare com estas críticas, parem com estas coisas na internet. Não importa quem está no governo, o que importa é que o pai de família tem que continuar trabalhando, porque senão vai ficar pior essa pandemia. Vai faltar dinheiro na mesa, já está faltando dinheiro na mesa das pessoas que precisam para poder sustentar suas famílias. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, Epafrodito significa generoso. César significa imperador romano. É chegado o tempo daquele que tem condições financeiras ser generoso, fazer doações para o pobre, para o necessitado, para as igrejas. Sabe por quê, meus irmãos? Você acha que a pessoa que está passando fome, qual é o primeiro lugar que ela vai procurar o alimento? Não estou falando de algo espiritual, não. Eu estou falando de algo físico. A maioria das pessoas procura Deus, bate na porta da igreja, bate na porta lá do pastor Gustavo, bate na porta do pastor Silas, bate na porta ali da Ana Paula Valadão, bate na porta dessas pessoas que têm igrejas, amém? Para ali chorar as suas mágoas, pedir perdão para Deus por seus pecados e falar das suas necessidades. E ali ela pede ali na igreja o alimento. Nós já estamos vivendo isso, amém? Pessoas desesperadas pedindo, por favor, pastor, o senhor tem algum alimento aí para me ajudar? Então entendam isso, nação brasileira, entendam isso, governantes, entendam isso, esse alerta. As famílias mais carentes já estão batendo na porta das igrejas, implorando por alimento. Vamos acordar antes que seja tarde. Amém, meus irmãos? Fica aqui essa palavra profética, pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê. Amém? Convido você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível.
Convido você a entrar no meu canal no YouTube, Pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz lá, e você se inscrever para continuar recebendo mais palavras proféticas e mais direção de Deus. Amém? Se você tiver alguma coisa para comentar, comenta aí, entre em contato com a gente. Se você quiser fazer doação para a nossa igreja de alimento, amém? Não estou falando de dinheiro, não. Se você quiser fazer você é dono de um mercado, você é dono aí, ou você é governante, amém? Ou um prefeito, ou um empresário. Você quer fazer doação de alimento? Eu convido você a vir entregar aqui, Avenida Rio Amazonas, 1811, no Perequê, Guarujá. Amém? Passando o campo de futebol do lado esquerdo. Venha trazer alimentos, porque as pessoas daqui carentes já estão pedindo na nossa porta. Já vai acabar o nosso estoque aqui, a gente não vai ter alimento para dar para a população mais pobre e mais carente. Então, esse aqui é o apelo de um pastor pedindo, se você é generoso, se você tem condições financeiras, eu não estou falando de dinheiro, compre alimentos e venha trazer aqui na igreja para que a gente possa distribuir, porque as pessoas já estão batendo aqui na nossa porta por causa do caos social e por causa do desespero dessas medidas exageradas que foram tomadas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Fiquem com Deus.